Vamos trabalhar nesse encontro de hoje sobre planejamento financeiro. Pois é, a gente já falou sobre custos, já falou sobre despesas, já falou como que tem que registrar isso lá na nossa competência número 1, mas eu preciso pensar em como é que eu vou planejar o futuro da empresa. Muitas empresas agora já estão naquela lógica de final de ano em que elas precisam pensar no que é que vai ser o exercício seguinte, pensar no que vai ser o próximo ano. E para isso, para que a empresa funcione, eu preciso planejar. E aí, o que é planejamento? É antever, é ver antes o que vai acontecer com a empresa no exercício seguinte. Eu posso ter boas surpresas, sim, mas eu posso ter surpresas negativas. Para que eu evite esse impacto do inesperado dentro da minha empresa, eu preciso planejar. É a mesma coisa que a gente faz no início do ano, quando a gente vai pular lá as 7 ondas no mar, quando a gente come romã, quando a gente faz aquele monte de promessa de final de ano. A diferença é que eu não posso fazer isso no início do ano seguinte para a empresa. Eu preciso planejar isso quanto antes. Então, já nos meses de outubro, novembro e dezembro, as empresas começam a pensar no que é que vai ser, o que é que vai acontecer na empresa ao longo de todo o ano. Pois é, eu tenho que pensar em outubro ou em novembro o que vai acontecer em dezembro do ano seguinte. E por que eu preciso pensar no que vai acontecer em dezembro do ano seguinte? Para que, se eu perceber que vai ter uma grande variação, que eu me proteja. Tanto uma grande variação de produção, por exemplo, eu vou ter uma grande demanda por produtos e isso vai fazer com que eu precise produzir mais, ou pode acontecer o contrário. Eu posso observar que no final do ano que vem eu vou ter um encolhimento. Isso não quer dizer que eu sou negativa, que eu sou pessimista, muito pelo contrário. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa realista, que eu entendo as limitações da minha empresa e eu tenho que me proteger para que eu não ache que vou produzir muito, eu produza demais e esse excesso de produção vire custo. Isso significa dizer que o processo de planejamento é um processo demorado e é um processo que exige um alto grau de concentração de todo mundo que está envolvido. Se, por exemplo, eu penso que em dezembro do ano que vem, eu vou produzir 50% a menos, eu teria, nesse caso, duas opções. Primeira opção, eu posso, por exemplo, vir que vai reduzir 50% e trabalhando ao longo do ano sistematicamente para que isso não aconteça, ou eu posso simplesmente entender que é uma característica do meu mercado e que eu, lá em dezembro, vou ter uma redução. Entender que a empresa vai passar por um problema não é ser pessimista. Entender que a empresa vai passar por um problema me faz uma pessoa mais forte para que eu consiga proteger a sobrevivência da empresa. Muitas empresas não fazem planejamento. E isso gera um enorme custo para a empresa. Porque se eu não planejo, por exemplo, que eu vou ter mais clientes, digamos que eu sou uma loja, eu não planejo que vai ter mais clientes, o cliente vai chegar na minha loja, eu vou ter um número pequeno de funcionários, o cliente vai acabar sendo mal atendido por essa agonia e vai acabar chateando e não volta e não compra. Então, se eu não planejo o crescimento, eu vou gerar um problema na minha operação. Do outro lado, se eu acho que vai ter uma explosão de cliente no final do ano e eu não tenho, eu tenho um outro problema. Eu vou pagar para o funcionário, eu vou ter custos, eu vou ter desembolsos e eu vou prejudicar o resultado da empresa. Então, planejar é algo fundamental quando eu falo em funcionamento de empresa. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar justamente de um caso que deu errado de uma empresa que não se planejou e qual foi o resultado? Um estresse gigantesco que aconteceu há alguns anos. O resultado disso é que os empresários entenderam. Mas você concorda comigo que entenderam da pior forma possível qual é a importância do planejamento para a empresa. A gente para por aqui e se encontra já.